Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Eu sou a professora Andréa Mendes, historiadora, antropóloga, doutora em Ciências Sociais, e hoje quero conversar com vocês sobre o cangaço no Rio Grande do Norte. A nossa aula de hoje ela é baseada numa obra que publiquei 10 anos atrás, chamada Fundamentos da História do Rio Grande do Norte, que é uma obra que já está em edição esgotada, mas que serve para a gente bater um papo bem legal sobre esse tema. Também quero aproveitar e pedir para você deixar o seu like, me acompanhar no meu canal, se inscrevendo, ativando as notificações e envie esse vídeo para alguém que você acha que precisa assistir essa aula, tá bem? Então, para a gente começar a falar sobre cangaço, é preciso lembrar que esse fenômeno ele começa ainda na segunda metade do século XIX. E ele é um produto direto dos efeitos das estiagens prolongadas, das injustiças sociais e das desigualdades que eram comuns em todo o território brasileiro da virada do século XIX para o século XX. Porém, no século XX, nós vamos ter um outro nível, de desenvolvimento desse fenômeno. E a figura principal, que vai ser, o elemento central dessa atividade, é considerado pelo historiador inglês Eric Hobsbawm como um bandido social. E esse conceito de banditismo social foi cunhado por esse historiador inglês e até hoje a gente utiliza quando vai falar, das pessoas envolvidas nesse tipo de atividade, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui para pensar é como é que era esse interior do Brasil do século XIX para o século XX. E nós temos três possibilidades para aquelas pessoas que viviam nesse clima tão difícil de estiagem prolongada. A primeira delas era o êxodo rural, ou seja, sair do interior e buscar as capitais, buscar as maiores cidades dos municípios, a outra saída era se jogar no messianismo, apelar para a questão do sobrenatural, e a gente sabe que o Brasil vai ter vários movimentos messiânicos, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, lá na Serra do João do Vale, certo? E também havia a saída do cangaço, tá? Que é essa que muitos homens sertanejos, acompanhados também pelas suas mulheres, vão optar. E a partir dessa minha fala, então, é importante dizer que o Rio Grande do Norte teve um grande bandido social, que foi o Jesuíno Brilhante. Nascido lá na cidade de Patu, Jesuíno ele atuou no século XIX, no final do século XIX, inclusive chegou, a atacar a cadeia pública da cidade de Pombal, na Paraíba, para liberar um irmão seu, que tinha sido acusado de um crime, estava preso, e também atacou a cidade de Martins. Então, o Brasil ele já via, no século XIX, a ação dessas pessoas. E o Jesuíno Brilhante, ele acaba a sua carreira no crime em 1879, quando ele é assassinado, certo? Outra figura bem emblemática do cangaço também no Brasil é o Antônio Silvino. No caso do Antônio Silvino, ele é pernambucano, e se lança no mundo do crime com ataques a fazendas, com sequestros, com crimes encomendados, até que ele é preso em 1914, recebe mais de 200 anos, de pena de prisão, e depois, por bom comportamento, ele é libertado durante o governo de Getúlio Vargas, tá? E a terceira figura mais emblemática e mais conhecida é o Virgulino Ferreira, chamado Lampião, que também nasce no interior de Pernambuco, que entra no mundo, do cangaço aos 19 anos para vingar a morte do seu pai, mas toma gosto pela carreira de crimes e segue, durante muitos anos, fazendo as mesmas práticas que eram, comuns ao Antônio Silvino. Quero aproveitar e dizer para vocês que 20 anos atrás eu conheci uma senhora, uma australiana chamada Robin, que ela era fã de Lampião e fã de Ned Kelly, que é um bandido social muito famoso na Austrália.
E ela tinha uma coleção de livros, de souvenirs, de objetos que ela, onde viajava, ela adquiria. Né? Ela tinha uma verdadeira adoração por Lampião. Ela tinha um estante na casa dela, repleta de materiais, alguns raríssimos que eu nunca tinha, né, tido acesso, mas fui, né, à casa dela e vi. Então, existe essa ideia também que o bandido social, ele é um herói, ele é um justiceiro, né? Ele é um arauto, ele é um porta-voz dos pobres, né? Dos oprimidos. E é por isso que nós encontramos tanta referência, né, a essas figuras na arte, na cultura e nas representações, no imaginário das pessoas, tá bom? Bom, como eu havia dito a vocês, Lampião ele entra, né, no cangaço aos 19 anos de idade. E ele tinha uma relação muito próxima com um político, o padre Cícero Romão Batista, né, um padre que atuava em Juazeiro do Norte, no Ceará, e recebeu do padre a patente de capitão. Nesse caso, havia no Brasil o Batalhão Patriótico. E essas patentes, elas eram uma espécie de salvo-conduto, né, de livre movimentação das pessoas que as tinham. Então, Lampião procura o padre Cícero, informa para ele que tem interesse em combater a coluna Prestes, que quer lutar contra o comunismo, e recebe a patente de capitão. Mas ao invés de buscar atender aos interesses da elite, né, ele aproveita para intensificar suas atividades criminosas, certo? E como é que nós vamos chegar, né, a essa proximidade de Lampião com o Rio Grande do Norte? Ainda em 1926, um dos homens do bando de Lampião, né, chamado de Marcilon Benevides, fez um ataque à cidade de Apodi, aqui, né, no oeste do nosso estado. E o objetivo era um crime encomendado. Ele tinha que capturar o coronel Francisco Pinto, a mando, né, de um desafeto desse coronel. Então eles chegam, né, parte do bando chega a Podi, prende realmente, né, o Francisco Pinto, mas recebe um resgate, uma quantia muito grande e libera ele. E sai com o saque, né, da cidade de Apodi. Nós sabemos que pela proximidade, né, Apodi fica no oeste, muito próximo a Mossoró. Na época, o prefeito de Mossoró ficou atento, né? Quer dizer, uma parte do bando de Lampião invadiu a região do oeste potiguar, né? Fez o sequestro, né? Manteve ali a figura de um político local muito importante. Então, havia no prefeito Rodolfo Fernandes, né, de Mossoró, um anseio, um medo, na verdade, né? Uma ansiedade, um medo de que o bando de Lampião pudesse invadir a sua cidade. E ele buscou justamente o governador do estado, que na época era José Augusto, para pedir reforços, né, para a cidade de Mossoró, já que ele entendia que estava uma iminência de um ataque do bando de Lampião. José Augusto não pôde atender enviando um destacamento, né, enviando um batalhão, mas enviou recursos para a compra de armas. E Rodolfo Fernandes criou a Guarda Municipal e preparou a cidade, inclusive preparou os civis para uma possível, né, investida do bando de Lampião, e que acabou realmente acontecendo, certo? Lampião, ele ataca, primeiro ele manda, né, 2 intimatos, né, 2 bilhetes para Rodolfo Fernandes, dizendo que, de forma muito respeitosa, inclusive, os bilhetes, né, dizendo que vai fazer a invasão da cidade caso o prefeito não faça um pagamento de uma soma altíssima, né, para que ele não entre na cidade. E Rodolfo Fernandes, ele não aceita essa chantagem de Lampião e prepara a cidade para essa possível invasão. E a invasão acontece no dia 13 de junho de 1927, e o bando de Lampião ele é recebido com uma forte resistência, tanto dos militares que estavam na região, como também dos populares. E acaba, então, né, fugindo e perdendo 2 dos seus homens, o Jararaca, né,
que é um dos cangaceiros mais famosos, mais conhecidos no Rio Grande do Norte, né? E também morre Cochete, né? Que era um outro homem do seu bando, certo? Após essa tentativa frustrada, né, de invasão de Mossoró, o bando ele se dispersa pelo sertão, né, pelo interior do Nordeste, e depois, durante o governo Vargas, a gente sabe que o bando ele vai ser encurralado, né, em Sergipe, numa emboscada pelas volantes, e em 1938 o bando vai deixar de existir. Então, eu cresci ouvindo da minha avó o medo, né, que ela quando criança tinha do bando de Lampião invadir as terras da família, e sempre havia histórias de alguém que tinha, né, recebido a visita do bando, ou que tinha sofrido a violência deles, ou que tinha dado uma dormida, ou dado uma refeição para eles, mas a gente sabe que a presença ela era assustadora e que as ações eram de extrema violência, tá bom? Então o cangaço ele finaliza na década de 30, né, com a morte de Lampião, e a partir daí então que nós temos essa construção dessas representações que eu já comentei com vocês anteriormente. Então um forte abraço, obrigada por ter assistido até aqui e até logo, tchau, tchau.